Vamos falar de uma coisa séria. Enquanto você ficar fazendo planilha, achando que isso vai resolver a sua vida financeira, você está desperdiçando o seu tempo e o potencial de realmente resolver o problema. Eu sou a Lúcia Stradiotti e hoje quero falar para você por que é que a planilha não funciona e o que é que você pode então fazer ao invés disso para realmente cuidar do seu dinheiro. Bom, vamos começar então falando por que a planilha não é um instrumento realmente efetivo. E antes disso eu quero fazer uma ressalva, tá? A planilha, ela é uma ótima ferramenta sim, quando usada com sabedoria. Porém, a maioria das pessoas usa a planilha de forma errada e tá aí o motivo pelo qual ela não funciona. As pessoas têm o hábito de gastar um mês todo e depois ir lá na planilha e jogar todos os gastos. Primeiro que isso é um trabalho super chato, né? Aquele trabalho de formiguinha de você olhar cada coisinha que você gastou e ter que colocar lá. Isso porque eu tô falando de fazer isso no final do mês, mas tem gente que cada vez que gasta vai lá e alimenta a planilha e acha mesmo que precisa fazer isso. Isso é uma grande mentira e uma grande ilusão. E o que acontece? Quando primeiro você gasta e aí você vai colocar o teu gasto lá na planilha e depois você olha para isso, você fica super frustrado porque a planilha termina no negativo e você não sabe o que fazer e você não sabe como é que você chegou nisso. O que você tá fazendo? Tá basicamente dirigindo olhando só no retrovisor, né? Olhando só para trás e não olhando para frente. Então não adianta você gastar e depois você ir lá e colocar os seus gastos na planilha se você não for fazer nada com isso de fato. Eu comecei falando que a planilha é uma boa ferramenta quando usada de forma correta e é importante deixar claro aqui que a forma correta de usar a planilha é para análise e projeção. Análise do que já passou, então vamos supor que você hoje tem aí uma vida financeira toda desorganizada, nunca fez o controle dos seus gastos. O que é que você pode fazer? Fazer a planilha por 3 meses, de repente, para você poder ter um mapeamento da sua situação, entender qual é a tua média de gastos em cada uma das categorias, enfim. E a partir dessa análise, você começa a trabalhar com projeção. A projeção é a segunda etapa e é a forma mais efetiva de cuidar do dinheiro. Então, ao invés de você gastar e depois colocar na planilha, você monta a planilha do seu ano, né, ou pelo menos dos próximos meses, com uma projeção de gastos. Quanto é que você imagina que vai gastar com cada categoria? Qual é a tua meta de consumo para aquela categoria específica? E aí, a partir disso, você monta o teu quebra-cabeças financeiro e tenta, ao longo do mês, se manter o mais próximo possível do que você fez ali na sua planilha, naquela projeção. Então, quando as pessoas falam para mim, Lúcia, eu já tentei de tudo. Eu já fiz todas as planilhas, eu já usei aplicativo e não funciona, tá? Não funciona porque o problema não é você. Não funciona porque não funciona mesmo. Esse método não traz nada para você além de uma análise do que já passou. Para você realmente usar a planilha de forma efetiva, você precisa trabalhar com projeção. Agora, o que eu gosto muito de dizer é que a planilha não é a única forma. Então, de repente, você tem um perfil que não gosta muito de ficar mexendo no Excel e você não quer montar uma planilha, você nunca achou uma planilha que fosse fácil, intuitiva e tá tudo bem. Você pode manter o controle das suas finanças e você pode fazer o teu mapeamento do custo de vida e as suas projeções todas usando uma folha de papel. Então, você não precisa se preocupar em ficar procurando uma planilha ou fazendo planilha se isso tira a sua vontade de cuidar do dinheiro, se isso drena a tua energia. A ideia de cuidar do dinheiro é a gente realmente estabelecer uma relação próxima do dinheiro, é a gente cuidar do dinheiro com respeito, com amorosidade, com carinho, a gente entender que é uma ferramenta de vida aquele dinheiro. Então, por que é que a gente precisa olhar para isso sempre de forma tão chata, tão entediada, nossa, isso toma meu tempo, nossa, hoje é o dia de cuidado financeiro, né? Eu conheço muita gente assim. Então, o que você precisa fazer primeiro é encontrar uma forma leve de cuidar do seu financeiro. Então, procura aí o que é que vai funcionar melhor para você. Eu tenho aqui 3 dicas que podem te ajudar.
Uma delas é, de repente, achar um aplicativo um pouco mais intuitivo, que seja fácil. Eu não vou recomendar nenhum especificamente, eu particularmente não uso, mas eu tenho várias clientes que usam aplicativos e que gostam desse estilo. Então, se de repente você faz o estilo mais tô sempre no celular, quero facilitar a vida, quero uma coisa prática e visual, o aplicativo pode funcionar. A segunda opção é você usar um caderninho ou uma folha. E aí eu te sugiro a ferramenta dos quadrantes. Eu vou deixar o link aqui para você acessar essa ferramenta que eu postei lá no Instagram. Você consegue ver bem direitinho como é que você vai fazer isso. Mas basicamente é dividir os seus gastos em apenas 4 categorias. Tem os fixos essenciais, que são aqueles gastos que são essenciais para a nossa sobrevivência, mas que o valor é fixo. Então, que mês a mês eles não mudam. Por exemplo, é a prestação da casa, o aluguel, o condomínio, o plano de saúde. Então, gastos que você considere essenciais para sua vida, para sua sobrevivência, mas que o valor é sempre o mesmo. Você tem também os variáveis essenciais, que são aqueles gastos que também são essenciais para a sobrevivência, que você vai ter todo mês, porém, o valor deles muda de acordo com o consumo. Então, aí entram mercado, combustível, farmácia, todas as coisas que você depende de quanto você consome para saber mais ou menos o valor. E aí entra uma coisa importante, para esses gastos é sempre importante você ter um teto de gasto, uma meta de consumo e não ultrapassar aquilo, e aí você vai se adequando ao longo do mês. Você tem também os gastos que são fixos, porém são não essenciais. São aqueles que nem todo mundo tem, mas, por exemplo, Netflix ou algum outro serviço de streaming, academia que você paga todo mês, aula extra das crianças, né? Então, balé, judô, natação, enfim, que você coloca que, sim, você pode até considerar que são essenciais, mas não são aqueles gastos de sobrevivência. Então, a gente chama esses de fixo não essenciais. São basicamente aquelas mensalidades que a gente tem. E a última categoria, que são os variáveis não essenciais. E nessa categoria você precisa prestar atenção, porque é muito provável que nessa categoria você encontre alguns ralos financeiros. Não estou dizendo que eles vão estar aí, nem todo mundo tem ralos financeiros, mas pode ser que você encontre aí nessa categoria alguns, ou pelo menos um ralo. E nessa categoria vão entrar os gastos com lazer, com alimentação fora, aqueles gastos esporádicos, extras, os presentes, aqueles gastos, né, aquelas indulgências que a gente faz para nós mesmos. Então é aqui nessa categoria que entra tudo isso. E aí você vai olhar depois para esse teu mapeamento do custo de vida e vai entender o que é que pode cortar. Por que eu gosto desse sistema dos quadrantes? Porque fica bem visual pra gente para onde é que tá indo o nosso dinheiro. Fica bem visual pra gente qual é o nosso custo fixo obrigatório, qual é o nosso variável obrigatório e o que é que a gente está gastando com não essencial. Porque quando a gente for precisar fazer alguma mudança ou de repente determinar que a gente quer fazer uma reserva para realizar algum sonho, a gente já sabe de onde tirar. Nós vamos olhar justamente para esses gastos não essenciais. Afinal de contas, não dá para mexer nos gastos que são essenciais para a sobrevivência. Então, esse é um jeito bem fácil de fazer. E aí você pode fazer isso numa folha de papel, você pode imprimir mesmo os quadrantes ali e fazer, você pode fazer num caderninho, ou você pode simplesmente pegar a tua fatura do cartão e o teu extrato bancário e usar 4 cores de caneta e fazer bonitinho toda essa divisão. Então, é bem simples de fazer, eu particularmente gosto muito disso, eu gosto de cores, eu gosto de papel, eu gosto de fazer as coisas à mão e eu gosto de deixar isso bem visual. Então, para mim, a ferramenta dos quadrantes funciona muito e é prática, eu não tenho que ficar jogando dados ali na planilha, eu não tenho que ficar alimentando planilha diariamente e principalmente eu monto os quadrantes do meu mês já sabendo que os próximos meses vão ser mais ou menos aquilo e depois eu só faço os ajustes. Então, depois que o quadrante está montado e eu já sei quanto é que vai gastar, os gastos que foram imprevistos eu vou adicionando lá e eu vou fazendo os ajustes naqueles gastos para os quais eu determinei uma meta de consumo. Uma outra forma de fazer, que não é uma forma de você mapear teu custo, mas é uma forma de você manter um controle do que você está gastando, para não correr o risco de chegar lá no fim do mês e você falar, nossa, eu não sei para onde foi meu dinheiro, porque essa é a frase que eu mais ouço, tá?
é você criar um grupo no WhatsApp, você e o marido, você e sua mãe, enfim. Coloca alguém ali no grupo de WhatsApp, tira essa pessoa depois e fica só você no grupo. E manda mensagem para você mesmo. Nesse grupo, você pode mandar mensagem do que você gastou e você pode também mandar uns áudios de lembrete de algumas coisas que você precisa lembrar, ou um exercício que eu gosto muito de fazer, que é a autoobservação, ou um download de pensamentos. Então, nesse grupo, você vai fazer o download dos seus pensamentos. Tá no shopping, viu uma blusinha, ficou com vontade de comprar blusinha, mas não comprou. Então, você vai falar, nossa, essa blusinha da promoção me deixou com vontade de comprar, mas eu consegui não comprar. Enfim, você vai fazer um download do pensamento. Para quê? Para depois você poder ouvir esses áudios eventualmente e entender se existe um padrão aí. O que é que aciona teu gatilho de comprar por impulso? O que é que você consegue se controlar? O que é que você não consegue? Quais foram os momentos em que você perdeu o controle e não resistiu às tentações? E aí, esses áudios vão trazendo para você certa clareza. Então, fica uma dica extra aí, isso pode te ajudar na organização. Mas, de qualquer forma, lembrando aqui, voltando para o nosso ponto inicial, o principal é você encontrar uma forma de cuidar do seu dinheiro que seja leve, que faça sentido para você e que não seja mais uma obrigação. Aí é importante também a gente trazer alguns pontos importantes aqui. Primeiro, se você resolver cuidar do seu dinheiro todo dia, então todo dia você vai lá e você precisa alimentar a planilha, né? Isso é um outro fator pelo qual a planilha não funciona e na verdade acaba afastando as pessoas. As pessoas pegam birra de ficar preenchendo planilha todo dia. Não tem por que fazer isso. É importante você separar um dia, seja do mês ou da semana, e aí vai muito de pessoa para pessoa. Eu gosto de fazer um dia do mês, mas tem gente que gosta de fazer semanalmente para não acumular. E aí você pega aquele dia, aquele horário, você já deixa lá na tua agenda e você vai sentar e vai mexer no teu financeiro. Lembra da dica do WhatsApp? Então você pega aquele grupo do WhatsApp, tudo que você colocou lá, ou então se você guardou canhotinho, ou se você gastou tudo no cartão, você olha na tua fatura e aí você consegue mexer ali e atualizar a tua projeção financeira que já está feita. Então, fica muito fácil de fazer e muito mais leve quando você trabalha com projeção, porque aí já está montado para você mais ou menos o esquema do teu mês. A não ser que você tenha gastos muito diferentes mês a mês, o que é improvável, porque a maioria das pessoas tem um mesmo padrão de consumo, essa sua projeção vai funcionar super bem. Então, você pode montar ela, pode já transformar ela na tua projeção do ano e mês a mês você vai fazendo os ajustes necessários. É lógico que se passar um mês, você teve que fazer muito ajuste, passou outro mês, você fez muito ajuste, quer dizer, é sinal de que a projeção já não tá funcionando, você precisa refazer ela. E tá tudo bem, porque a nossa vida muda, a vida é dinâmica, o dinheiro é dinâmico, a energia tá sempre fluindo, enfim, as coisas vão mudando. Então pode ser que você tenha mudado um pouco o padrão de vida, pode ser que tenha mudado um pouco a tua realidade, o filho ficou mais velho, a escola ficou mais cara, o plano de saúde ficou mais caro, enfim. E aí tá tudo bem, você faz os ajustes necessários, certo? Dentro desse contexto, é importante te lembrar que você precisa reservar uma verba para imprevistos. Então, se você ainda não separa uma verba para imprevisto, você precisa fazer isso. Por quê? Todos os meses tem aqueles gastos que a gente chama de extras, que são os gastos imprevistos, que não necessariamente são ruins, então eu não tô falando aqui de gastos emergenciais, eu não tô dando essa conotação negativa pro termo, mas eu tô falando, por exemplo, daquele convite de casamento, aquela festa de aniversário, aquele presente que você precisa dar. E aí, de repente, você não deixa espaço para isso na tua projeção e você começa a se frustrar, porque aquela projeção não deu certo. Afinal de contas, um mês tem casamento, outro mês tem aniversário, outro mês tem que trocar as lâmpadas da casa e aí você não conseguiu encaixar o teu orçamento naquela projeção. Então, onde é que tá o problema aí, tá? Em não deixar separado já uma verba para imprevisto. Conte com isso, já deixa separado. O mês que não tiver, você pode separar esse dinheiro e colocar numa poupança, por exemplo. E o mês que tiverem mais imprevistos do que o normal, você pode tirar o dinheiro da poupança e usar para complementar o dinheiro daquele mês. Então, é importante que você tenha esse espaço para imprevistos, tá? Uma coisa que é fundamental dizer aqui, né? Para aquelas pessoas que dizem, a planilha não funcionou para mim, não consegui dar um jeito na minha vida com a planilha, né, que ainda acredita muito nisso, vamos entender um outro motivo pelo qual a planilha não funciona. Quando você coloca os teus gastos lá na planilha, pura e simplesmente, né, depois de ter gastado tudo, você está fazendo uma análise dos números, até se você quiser olhar para isso depois, você consegue analisar esses números, mas você não faz uma análise profunda do teu padrão.
você não para analisar o que é que motivou cada um daqueles gastos. Então, a planilha não vai resolver também, porque ela não tem como salvar a vida de ninguém. Não é simplesmente fazendo uma organização financeira de fora para dentro que a gente consegue organizar a bagunça do dinheiro. Então, a grande maioria das pessoas que me procuram vem com a mesma queixa. Nossa, a minha vida está uma bagunça, eu não sei por onde começar, eu já tentei fazer planilha e não consegui arrumar, eu não sei o que eu faço, eu não consigo me controlar com os gastos, então algumas pessoas têm também esse padrão do consumo. E aí a grande questão é, por que é que existe esse padrão? De onde vem isso? O que é que está por trás desses gastos por impulso? O que é que está por trás dessa desorganização? Quando a gente começa a olhar para esses gastos e entender os sentimentos que estão vinculados a ele, é que tudo vai fazendo sentido. Então, se você olha, por exemplo, aquilo que você paga, os gastos que você teve, lembra dos variáveis não essenciais? Se você olhar para aquele quadrante todo e entender que muitas daquelas coisas ali te trouxeram uma alegria momentânea, mas que depois te deixaram frustrada, angustiada, ansiosa, se sentindo culpada, você vai perceber que, na verdade, aqueles gastos te fazem mais mal do que bem. Então, que são gastos que a gente está usando muitas vezes como forma de compensar alguma coisa, de tapar um buraco, né? Que é isso que a gente faz, buscando no consumo desenfreado, né? Uma forma louca de trazer um pouquinho de felicidade para o que está, de repente, descompensado. Mas o que acontece é que essa alegria momentânea engana, né? Então, deixa a gente temporariamente mais feliz, porém depois vem o efeito rebote e a gente acaba se sentindo mais triste. Então, quando a gente simplesmente coloca os números na planilha e vamos pensar ainda numa outra situação, né? Aqueles consultores financeiros que pegam a tua planilha e vão analisar número a número e fazer cálculo de porcentagem do que é que você precisa cortar, do que é que você precisa mudar, de como você vai se organizar. Não tem como funcionar. Não tem como funcionar porque essa pessoa não sabe o que é que você está sentindo, o que é que você está pensando, o que é que motivou cada um dos seus gastos. Essa pessoa não sabe o que é realmente importante para você, quais são os seus valores de vida. Como é que então uma pessoa de fora pode olhar para os seus números e determinar o que é que você precisa fazer? Não tem como dar certo. É por isso que eu bato sempre na tecla de que não existe fórmula mágica, apesar de eu saber que muita gente ainda está esperando a fórmula mágica aparecer porque seria mais fácil. Mas pode ter certeza de que pode ser mais fácil, porém menos efetivo. Então, o único jeito de você promover uma mudança realmente efetiva na sua vida não é fazendo planilha e achando que as planilhas vão salvar a sua vida, mas é fazendo uma análise real do que está por trás daqueles números. Então, independente da forma como você escolher se organizar financeiramente, a partir de agora é importante que você se conecte com o motivo que te levou a fazer aquela compra, o sentimento que você tem ao pagar aquela conta, ao ter aquele gasto, e a partir disso você vai entendendo quais são as mudanças ou ajustes necessários que você precisa fazer. Quando a gente entende a vida financeira por esse viés, a gente olha para esse lado emocional e entende que, na verdade, o problema não é da planilha. O problema é a gente tentar se encaixar num padrão que não é o nosso padrão. É a gente tentar enfiar a goela abaixo, uma coisa que a gente não gosta de fazer, e aí adotar aquele negócio e ficar mais uma obrigação, mais uma coisa que você precisa fazer que de repente não é algo prazeroso para você, não é leve, não faz nem sentido. Muitas vezes, para tua forma de entender, de olhar os números, enfim, a planilha não faz sentido. E tá tudo bem, o que você precisa é fazer de uma forma que seja funcional para você. Então, é isso. Espero que daqui para frente você consiga encontrar uma forma simples e fácil de se organizar financeiramente e que você entenda que mais importante do que colocar números numa planilha é olhar para esses números e entender o que está por trás deles. Entender a partir desses sentimentos e dessas emoções o que é que você pode mudar na sua vida, o que é que você quer mudar na sua vida e quais são as mudanças necessárias para que você consiga chegar nesse ponto que você quer. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que você ama. Não esquece de deixar aqui seu like e se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo dos próximos, tá bom? Te vejo em breve, um beijo e até!